Zumbido de um lado só. O paciente relata que sente o zumbido só de um lado, em um só ouvido que está o zumbido presente. Eu fiz um vídeo aqui falando disso, mas muitas pessoas me perguntaram como investigar. Eu tenho esse zumbido, você me falou disso, mas como que eu investigo? Quais exames eu preciso fazer para descobrir a causa do zumbido de um lado só? Eu vou explicar isso para você agora. E se você gosta desse tema, zumbido no ouvido, embora eu não trate doenças do ouvido, eu faça medicina do sono, eu trato a parte de distúrbios do sono e doenças do nariz, eu sempre gosto de falar aqui de zumbido porque as pessoas me perguntam. E se você tem problema de zumbido, se inscreva agora, ative o sininho de todas as notificações, porque eu sempre trago vídeos sobre zumbido no ouvido para você. E se é o caso, procure um otorrino que atenda a área de otologia ou otoneurologia. O que é que se deve fazer com um paciente que chega com a queixa de zumbido de um lado só? E quando eu digo de zumbido de um lado só, eu incluo todos os zumbidos assimétricos. Complicou? Vamos explicar. O zumbido que eu chamo assimétrico é aquele que está em um ouvido só ou maior em um ouvido do que em outro. É aquele zumbido que se diferencia um lado do outro. A primeira coisa que se faz em um paciente como esse é o óbvio. O exame clínico, faz-se a otoscopia, você examina o ouvido do paciente, olha dentro do ouvido do paciente. Porque muitas vezes uma rolha de cera pode ser uma causa de zumbido. E se você remove uma rolha de cera, o zumbido pode ir embora. Inclusive eu tenho um caso que eu relato isso detalhadamente neste vídeo que aparece aqui. Fiz isso e o zumbido sumiu. É um caso de um paciente que tinha um problema no ouvido. Eu só de examinar e fazer uma coisa, desapareceu o zumbido no ouvido desse paciente. Assista depois a esse vídeo e entenda o que foi que aconteceu. Mas imagine que você examinou o ouvido do paciente, não tem cera, ou se tinha cera, removeu e o zumbido continua. Daí temos que partir para outros exames. O exame de triagem, o exame básico, primeiro que se faz é a audiometria. Você afere, você, entre aspas, mede a audição do paciente para ver se ele tem uma perda de audição maior de um lado do que do outro, porque perda de audição é uma causa de zumbido. E muitas doenças que causam zumbido em um ouvido só, elas também causam perda de audição num ouvido só. Essa audiometria pode ser uma audiometria simples ou pode ser feita com o teste do glicerol, que serve para avaliar uma doença da qual eu já falei muito aqui no nosso canal, a doença de Meniere. A doença de Meniere, ela pode ser diagnosticada com o teste do glicerol, mas também pode ser diagnosticada com outro exame, a eletrococleografia. É um exame no qual você põe um estímulo bem perto do tímpano. Antigamente se furava o tímpano e colocava na cóclea esse estímulo. Hoje nós temos aparelhos que introduzimos no ouvido e deixamos bem pertinho da membrana do tímpano e damos alguns estímulos sonoros. E através de eletrodos, nós percebemos o retorno, a resposta elétrica que o ouvido vai dar àquele estímulo e de acordo com esse resultado nós conseguimos saber se o paciente tem a doença de Meniere ou não, entre outras doenças também. Um próximo exame que pode ser feito é a audiometria de tronco cerebral, ou BERA. É um exame muito comum de se pedir ainda hoje, apesar de ser um exame relativamente antigo. O BERA, ele também é um exame que não depende da vontade do paciente. Ele não precisa responder feito numa audiometria. Na audiometria você dá o estímulo sonoro e ele diz que ouviu. No BERA não. No BERA você põe um aparelhinho no ouvido do paciente e começa a emitir sons, cliques repetitivos. E ao mesmo tempo você põe um eletrodo, você põe um fiozinho encostado na cabeça do paciente e quando você dá o clique, quando você dá o estímulo sonoro, o ouvido, percebendo o som, ele vai gerar uma energia elétrica, não vou entrar em detalhes aqui, e essa energia elétrica é captada pelo outro aparelho, pelo sensor que ficou grudado na cabeça do paciente. E nós medimos o tempo entre a emissão do clique e a resposta que o paciente teve em termos de resposta elétrica. E de acordo com a doença que o paciente tenha, a velocidade de transmissão desse estímulo, ela pode ser mais demorada. E por esse tempo mais alargado, nós conseguimos dar o diagnóstico de doenças que causam zumbido em um ouvido só. Se você quiser ter uma análise mais morfológica, mais anatômica do nervo da audição, do ouvido por dentro, para saber se você tem alguma infecção, se tem um colesteatoma, se você tem um derrame líquido dentro do ouvido ou da mastoide, que é uma estrutura ligada ao ouvido,
a tomografia computadorizada da orelha pode ajudar muito também nesse sentido. Esse exame pode dar vários diagnósticos, elucidando o que faz você ter zumbido em um ouvido só. Entretanto, eu deixei agora em destaque um exame que é padrão ouro para dar o diagnóstico em zumbido em um ouvido só. Se você escuta de um lado só, se você tem uma perda de um lado só, se você tem um zumbido mais intenso em um lado só, a ressonância nuclear magnética ou simplesmente ressonância magnética vai ajudar muito o médico a dar o diagnóstico de algumas doenças que muitas delas podem ser graves, como o schwannoma, neurinoma ou chivanoma do nervo auditivo, do oitavo par craniano, que é uma doença muito perigosa em alguns pacientes porque esse tumor, esse caroço vai aumentando de tamanho e pode comprimir as estruturas cerebrais, causando hipertensão intracraniana, o aumento da pressão dentro do crânio. E como o crânio é osso, não tem como se expandir, o aumento da pressão dentro do crânio pode comprimir o encéfalo e causar sintomas neurológicos importantes. E a ressonância nuclear magnética pode dar o diagnóstico precoce desse pequeno tumor. Aqui no comentário fixo tem um link de um vídeo que eu já fiz aqui e deixei para você entender por que é que você tem zumbido. Zumbido é uma coisa complexa de se entender. Qual que é o mecanismo no sistema nervoso central para você ter o zumbido? Clique no link e assista ao vídeo. Mas há poucos instantes eu falei do schwannoma, chivanoma ou neurinoma do acústico, não foi? Porque eu já fiz um vídeo aqui que viralizou. Clique na tela final que vai aparecer e aprenda muito mais a respeito dessa doença que pode causar zumbido em um ouvido só e que pode causar grandes danos ao seu sistema nervoso central, ao seu cérebro. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 8768. Um abraço.